Aprenda a comer para emagrecer. Mas será que isso é possível, né? Eu fico sabendo que quando a gente está querendo fazer dieta, quando a gente está querendo emagrecer, a gente precisa diminuir a quantidade de comida, a gente precisa comer menos. Como assim aprenda a comer para emagrecer? Existe aí algo, alguma causa e efeito, assim? Existe algo que se eu comer eu vou emagrecer? Bem, né? Há muitas e muitas possibilidades dentro da nutrição, dentro da alimentação, dentro de uma forma que você possa se alimentar e se sentir bem, com poucas ou com muitas calorias. Mas o que eu queria agora falar com vocês é realmente como é que a gente faz uma alimentação, né? Comer de verdade para poder conseguir emagrecer. O que a gente precisa comer e principalmente de que forma a gente precisa comer. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão querendo emagrecer, já tentaram diversos tipos de dieta, às vezes tem aquele ciclo de dieta, né? Qual que é o ciclo de dieta? Começa a primeira semana animada, a segunda semana animada, de repente tem ali algum resultado, mas se desanima por algum motivo, e aí volta a comer as coisas que antes já tinha deixado de comer, e aí volta de novo para o início e fica sempre naqueles eternos recomeços. E não é isso que a gente quer aqui, né? O que a gente quer de fato é que a gente consiga emagrecer, consiga manter um peso legal, manter um corpo que a gente gosta. Por isso que eu criei uma série, né? Então esse é o segundo vídeo de uma série, né? Que se chama Saiba Como Emagrecer e Manter. E eu vou falar aqui sobre, eu não sei quantos vídeos vão ter essa série, porque eu sei que são muitos assuntos, né? Que são muito importantes para poder emagrecer, para poder manter esse peso, mas é uma série gratuita aqui. E eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição, né? Tem um vídeo anterior que eu falei sobre os pensamentos sabotadores, né? Já dei algumas dicas assim de como você pode driblar esses pensamentos sabotadores, né? Como você pode mudar a forma do seu comportamento, a forma do seu comportamento mesmo, como mudar seu comportamento, mesmo que esses pensamentos sabotadores apareçam, né? Que ele vai aparecer sempre que a gente quiser qualquer objetivo, não só emagrecimento. Então, se a gente está querendo ler mais, vai aparecer, para que você vai ler agora, é melhor você assistir alguma coisa. Né? Se a gente está querendo passar em alguma prova, para que você vai estudar agora, é melhor você fazer tal coisa. Então, sempre aparece como uma forma de conforto imediato. Né? E quando a gente está no processo de emagrecimento, não é diferente, aparece como conforto imediato. Então, o objetivo mesmo é que a gente saiba como responder esses pensamentos e que nossas atitudes não sejam de acordo com o que está na nossa mente, com o que às vezes aparece na nossa mente. Porque às vezes o que está aparecendo aqui para a gente não é uma situação real. Para entender melhor, você pode ver esse vídeo anterior, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai falar, né, sobre como assim comer para emagrecer, o que a gente faz, né? Bem, o ato de comer, ele começa com um estímulo, tá bom? Eu vou te dizer como. Bem, você vai encontrar um estímulo, primeiro, às vezes é a sua sensação de fome, mas às vezes não é a sua sensação de fome. Às vezes você nem está com fome, ou você já comeu e tal, mas alguém chega, por exemplo, com um bolinho para você, alguém chega com um biscoito, com um doce para você. Então, o ato de comer, o ato de comer, ele começa nesse momento, com esse estímulo. O comer vai ser um pouquinho mais na frente, mas esse estímulo ele vai aparecer. Bem, então tá certo, Luísa. Se eu tiver uma fomezinha e tal, eu vou comer, né? Se você estiver fazendo um processo de emagrecimento e você sentir fome e realmente tem ali uma refeição planejada para você, ótimo, né? Você pode até seguir ali o curso normal e natural para obtenção do seu objetivo. Mas pode acontecer o seguinte, de você já ter comido o que estava no seu plano e alguém chega te oferecendo algum doce, algum bolo. E aí, você vai ter o pensamento, tá? Qual é o pensamento? Se alguém te ofereceu. Ai, parece tão bom, né? E aí, você vai fazer o quê? Se parece bom. Isso acontece em instantes, gente, em segundos, ou talvez menos que um segundo começa aquilo ali, chega ali, você vê o bolo, esse pensamento surge, você aparece agora com uma decisão. Então, você teve um estímulo, teve um pensamento, e agora você está na situação de uma decisão. Então, e aí? Eu vou comer um pedaço ou não vou comer um pedaço? Se eu comer esse bolo daqui, poxa, talvez eu não consiga manter meu déficit calórico que eu preciso para emagrecer. Ai, mas aí eu posso substituir por outras refeições. E aí começa aquela negociação, que às vezes dura segundos, que às vezes é muito rápido. E aí então você vai agir, você vai comer ou não, né? Chega aquele bolinho, você vai decidir se você vai agir ou não. Como isso acontece muito rápido, é preciso que você tenha respostas muito rápidas e respostas preparadas, de fato, para estes momentos. Então, assim, quando a gente fala de comer para emagrecer, a gente fala de comer coisas saudáveis, né? Hoje em dia eu sei que tem muita informação na internet, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é tanta informação que eu nem sei o que fazer, né? Porque são tantas informações
que às vezes o que é certo, o que é errado, a gente não sabe, né? Isso aqui é bom ou é ruim, né? Pão de repente virou vilão, né? Tapioca que era bom, de repente tapioca também virou vilão. E agora o que que é bom, o que que é ruim? Refrigerante era vilão, agora refrigerante é bom se for zero. Então, existem muitas coisas que às vezes acontecem. Mas se a gente voltar para a natureza, a gente vai saber o que que é bom e o que é ruim para a gente. Porque são alimentos que são adequados para a gente, né? Quais são? Ovos, carnes, frutas, verduras. São alimentos que são adequados. E alimentos que geralmente a gente não vai ter esse desejo súbito. Então, por exemplo, vai chegar alguém com você, olha só o que eu trouxe para você, trouxe aqui melão cortado e tal, deu trabalho para cortar, é difícil alguém trazer para você, né? Ou então trouxe morangos, talvez isso aí você consiga encaixar numa dieta de déficit calórico, né? Muito mais facilmente do que se alguém trouxe um bolo com chocolate, que você não sabe quais foram os ingredientes, né? Olha, eu comento isso aqui em alguns vídeos, eu vou comentar de novo, que tem fatia de bolo que chega a ser 1.000 calorias, 1.200 calorias, gente, numa fatia de bolo, de torta, né? Não é bolinho normal desse de casa, mas assim, de torta que você faz, chega ali, tem 1.000 calorias numa fatia, gente. Então, assim, tem coisas que a gente realmente precisa começar a ponderar quando a gente está no processo de emagrecimento. Então, como é então comer para emagrecer? É escolher de maneira saudável esses alimentos e entender que o ato de comer ele vai começar no estímulo. Então você vai precisar ter respostas preparadas. Foi o que eu estava falando no vídeo anterior. Você vai precisar ter respostas preparadas. Para isso, você precisa ter uma organização. Uma organização. É por isso que eu estou fazendo essa série. Porque eu não tenho como te falar de uma organização em um vídeo só. Eu tenho que te falar em vários vídeos, porque existe um método para isso. Né? Em vários vídeos. Por quê? Porque você precisa ter muito, mas muito bem claro na sua mente qual é o seu objetivo e o que você vai ganhar com esse objetivo. Você precisa saber. Você vai precisar saber o que você vai perder, porque às vezes tem questões inconscientes que às vezes a gente não sabe por que que a gente não consegue fazer dieta. Porque quando a gente atinge um determinado peso, a gente volta a comer novamente de uma maneira desregrada. Por que que quando alguém chega e fala pra gente, nossa, você está mais magra, você começa a sair da dieta? Existe sim motivos para isso, existe. Só que às vezes a gente não sabe porque está ali inconsciente, porque a gente não sabe de fato o que a gente vai perder se a gente emagrecer, o que a gente vai ganhar se a gente vai emagrecer. E são coisas que a gente vai, quando a gente vai começando a aprender, a gente pensa assim, poxa, era tão fácil, né? Eu podia ter feito antes. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque eu preciso que você entenda, né? Quero muito que você veja o vídeo anterior, mas que você veja isso também, né? O que acontece quando a gente come? Existe um estímulo. Então, no momento que a gente tem um estímulo, acontece. Tem estímulos que a gente vai conseguir controlar a partir de nós mesmos. Então, tem coisas que a gente mesmo consegue fazer na nossa volta. Por exemplo, você pode deixar, né, o seu ambiente, né, visivelmente assim, propício a emagrecer. Então, pode acontecer isso. Você com o seu, né, com a sua organização, com o seu jeitinho mesmo, deixar o ambiente mais propício. Então, deixa frutas espalhadas pelo ambiente, deixa na geladeira só coisas mais saudáveis. Isso aí depende de você, mas às vezes não depende de você. Por exemplo, se você é uma pessoa que no seu trabalho tem muitos eventos, você sempre tá participando de lugares que tem muitos buffets e tudo mais, você não vai ter como controlar tanto esse estímulo. Então, você vai ter que controlar essa resposta, né? Essa resposta ao estímulo, essa resposta ao pensamento. Então, o que você puder controlar, o ideal é que você controle na sua residência e tudo mais, né? Nos seus ambientes de trabalho que seja ali próximo a você, nas suas gavetas, né? Até as suas idas à copa, ou até as suas idas assim próximo da mesa, é ideal que sim, mas também você vai precisar se fortalecer para poder resistir nos momentos em que realmente isso não aconteça, porque vão ter momentos em que não vai depender de você, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu quero que você diga isso, ou que você aprenda isso, que tem um estímulo, que existe um estímulo, e que esse estímulo você precisa já observar, já identificar, para você já ir preparando as suas respostas para ele, tá certo? Um beijo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como é que a gente consegue identificar o que é que a gente vai ganhar com o nosso emagrecimento. Você pode falar, eu sei o que eu vou ganhar, mas eu te garanto que não. Eu te garanto que tem muito mais coisa aí escondida que você pode pensar. E esses objetivos que você vai ter, né, além de emagrecer ou quando você emagrecer, eles vão te motivar muito mais. E depois o que vai te motivar não são só esses objetivos, mas os resultados, os pequenos resultados que você vai tendo ao longo do processo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.